E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão de novo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Se você tivesse 5 áreas da tua vida para trabalhar pesadamente nessas áreas e com a ajuda dessas 5 áreas muito bem desenvolvidas, desenvolver todo o teu potencial, já pensou coisa boa? E eu pergunto, que áreas seriam essas? Que áreas que você investiria pesado hoje para colher no futuro próximo a melhor versão de si mesmo? Pensa um pouquinho, depois da vinheta eu vou dizer qual é o objetivo desse vídeo e quais são as 5 áreas que eu escolhi. Vamos nessa? Então, não dá para você trabalhar a vinheta sem dar um pouquinho de spoiler, né? Bom, quais são as 5 áreas que eu escolhi? Filosofia. Nós somos afetados por aquilo que nós sabemos. Emoção. Nós somos afetados por aquilo que nós sentimos. Trabalho. Nós somos afetados pela maneira como nós fazemos as coisas. Disciplina. Nós somos afetados pela maneira como nós somos disciplinados em relação a todos os itens da nossa vida. E, finalmente, estilo de vida. Nós somos determinados pelo estilo de vida que nós escolhemos, consciente ou inconscientemente, para todos nós. E o objetivo desse vídeo é bem claro. O que eu quero é iniciar uma trajetória com vocês, pavimentando o caminho para dizer quais são essas 5 áreas que são importantes para a nossa vida, dizer por que elas são importantes na nossa vida e usar a minha vida como exemplo. Por quê? Eu usei essas 5 áreas e hoje eu tenho uma vida muito próxima, ou em certas áreas, a vida que eu queria viver. A primeira área é filosofia. Nós somos afetados por aquilo que nós sabemos. Sim, você sabe, eu também sei, eu sou professor de filosofia. E você não vai ver aqui conceitos de filosofia como aqueles que a gente vê na escola. Filosofia são os amigos, os amantes da sabedoria. Isso não quer dizer nada. É um conceito meio Dora Aventureira, né? Aqui eu vou trabalhar a filosofia dentro de um conceito muito mais prático. Filosofia é a soma de tudo que nós sabemos. Porque quanto mais você sabe, já dizia Francis Bacon, quanto mais você sabe, mais poder você tem. Saber é poder. E antes da gente começar, a gente tem que tirar da nossa vida, expurgar da nossa vida, alguns conceitos errados a respeito do saber. E o primeiro deles é esse: a ignorância é uma bênção. Mentira! Corrija esse ditado popular. Ignorância não é uma bênção. Ignorância é uma maldição. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mentira! Aquilo que os olhos não veem vão afetar você de uma maneira que você não tem ideia. Então, você tem que saber. Não existe um remédio para isso. Não existe uma alternativa para isso. Você tem que saber. Saber é poder. Segunda coisa que a gente tem que desmistificar agora é que o mundo não está interessado nos teus problemas. O mundo não está interessado se você é um coitadinho. Vou pegar o Nietzsche de novo. No seu livro Filosofia, Golpes e Martelo, O Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche diz que o princípio do amor ao próximo é ajudar a si mesmo. Pensa nisso. Ninguém está interessado se você tem uma vida ferrada. Você não está numa competição para ver quem é o mais lascado da vida. E mesmo que você tiver, ninguém está aí para isso. Ninguém está interessado para isso. A gente pode até se divertir com você contando as suas desgraças, dizer tudo que deu errado na tua vida. Só que ninguém quer saber disso de verdade. Beleza? Então, dá uma de coitadinho, pode até conseguir simpatia, mas não vai resolver a tua vida. Então, filosofia, neste caso aqui, é a soma de tudo que nós sabemos. A soma de 6.500 anos de história humana documentada, conhecimento angariado ao longo de séculos, de milênios, que agora está à sua disposição. Conhecimento é aquilo que você sabe.
Porque já dizia Francis Bacon, saber é poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. O conhecimento ele vai abrir portas para você. O conhecimento ele vai abrir caminhos para você. O conhecimento ele vai funcionar como um guia que vai te levar aonde você quer ir, independente do que esteja à tua volta. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui. Quando as pessoas têm problemas na vida, elas costumam culpar todo tipo de fatores, menos o fator mais importante, elas mesmas. Tem pessoas que culpam o clima, tem pessoas que culpam o trânsito, tem pessoas que culpam os pais, tem pessoas que culpam os amigos, tem pessoas que culpam a saúde que não é lá muito boa, tem pessoas que culpam os namorados. Mas isso é o que eu chamo de lista do não importa muito, ou lista não importante. Pensa bem, mudou o governo para um governo menos ruim. Isso vai influenciar tanto assim na tua vida? Não. Os teus parentes deixaram de ser críticos, deixaram de ficar dizendo que você não vai dar certo. Isso vai mudar alguma coisa na tua vida? Não. Os impostos diminuem, você vai pagar um pouquinho menos de imposto. Isso vai mudar alguma coisa de verdade na tua vida? Não. A tua namorada parou de te encher o saco. Isso vai mudar mesmo alguma coisa na tua vida? Bom, dependendo da namorada até que vai, né? Mas não, não vai. Então, a coisa mais importante a gente não coloca na nossa lista de por que é que a gente deu errado. Porque a coisa mais importante da lista do que é que deu errado na nossa vida é a gente mesmo. Que foi a gente que fez as escolhas. Mas a gente fez escolhas ruins. A gente fez escolhas ruins porque a gente não sabia. Se a gente soubesse, não teria feito essas escolhas. Então, a filosofia ela vai funcionar como uma espécie de traçar uma rota. Mas eu só posso traçar uma rota se eu sei qual é o caminho, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei o que é que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Então eu preciso saber. Não tem substituto para isso. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Não tem nada pior do que ser burro, do que ser ignorante. Hoje a gente vive uma sociedade que tem prazer em ser ignorante, tem prazer em externar a sua burrice. Você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você não tem que ficar andando com essa manada de gado burro para cima e para baixo, que diz amém para o que o seu guru, para o que o seu líder religioso, para o que o seu líder político diz. Você tem que pensar por si mesmo. E a única maneira que você tem de pensar por si mesmo é ter alguma coisa com o que pensar. E para ter alguma coisa com o que pensar, você tem que conseguir conhecimento. Não tem substituto para isso. Como é que a gente consegue angariar conhecimento, Betão? Uma das maneiras mais fáceis que tem e mais seguras é através de livros. A gente precisa de livros. Não tem substituto para livros. Uma boa leitura faz toda a diferença. Pô, Betão, mas eu não sei ler, eu não gosto de ler. Vamos ter que resolver isso. Não dá para avançar desse ponto para diante se você continuar com essa mentalidade que você não gosta, que você não sabe ler. Corrija isso. Pegue um manual de redação, procure um livro ensinando você a ler livros, meta a cara no livro. Não tem substituição para isso. Uai, Betão, mas eu não posso pegar um vídeo no YouTube? Poder você pode, a decisão é tua. Mas eu não aconselho. Por quê? Vídeo no YouTube é de graça, qualquer idiota faz. Eu estou fazendo vídeo no YouTube, não sou tão idiota assim, mas eu estou fazendo vídeo no YouTube. Agora, livro não. Você tem que expor a sua ideia. Você tem que levar para um editor. O editor tem que comprar a ideia de que aquele livro vale alguma coisa para publicar. Pensa bem. Você tem um problema na tua vida. Esse problema não é inédito, cara. Em algum momento da história da humanidade, alguém teve um problema parecido com o teu. Ele resolveu esse problema, sentou a bunda na cadeira e escreveu um livro sobre o assunto. Pô. E a maioria dos livros está no nosso acesso para uma fração do verdadeiro valor que eles têm. Tudo você tem que ir na biblioteca pública, tudo que você tem que ir é acessar um acervo digital. Mais fácil do que isso? Não tem. Então, você deve ter livros sobre todos os assuntos que você quer conhecer. E que assuntos você deve conhecer? Todos.
Uma vez eu perguntei para uma professora de colégio quantos idiomas uma criança pode aprender. E ela me disse todos os idiomas do mundo. Ela só precisa de duas coisas: um professor e um lugar para ensinar. Porque interesse ela já tem. Olha que coisa incrível. Eu só preciso disso. Interesse eu já tenho. Eu só preciso dos meios. E os livros estão lá. Você só precisa pegar, abrir e ler. Que livros então? Procure livros sobre assuntos que vão desafiar você. Procure livros sobre os assuntos que você quer conhecer. Uma boa fonte de informações são biografias. Conhecer o máximo que a humanidade tem para nos oferecer e quão fundo ela pode cair, quão fundo ela pode se enfiar na lama. Um livro sobre Gandhi e um livro sobre Hitler. Um livro dizendo os prazeres da carne e um dizendo como é bom ser vegetariano. Um livro que fala bem da direita, um livro que exulta a esquerda. Procure livros que sejam contraditórios. Por quê? Livros que façam você pensar. Eu quero saber se determinada coisa funciona. Eu pego um livro e olho. Eu leio e digo, olha, isso aqui é maravilhoso. Eu pego outro livro e digo assim, não, isso aqui é uma porcaria. E quem vai decidir no final? Você vai decidir. Perfeito? Tem sempre uns bons livros para a gente ler. O primeiro livro que eu indico, e provavelmente todo mundo que está me assistindo aí tem em casa, é a Bíblia. São mais de 60 livros num pacote só. E mesmo que você não seja religioso, eu também não sou, tem muitas lições na forma de parábolas, na forma de textos da Bíblia, que você pode se aproveitar. A parábola do filho pródigo, a parábola do bom semeador, o sermão da montanha, são textos muito diretos, muito ricos, que nos levam à reflexão. Outro livro que você pode ler, e eu recomendo esse livro todos os anos, desde 2010, para os meus alunos do ensino médio. E acho que ao longo desses anos todos, poucas pessoas pegaram para ler. Meditações, do filósofo Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um dos últimos grandes filósofos do Império Romano. Outro livro bom, O Príncipe de Maquiavel. Ele parece assim o guia de bolso do político brasileiro, para você entender como é que a política brasileira chegou na desgraça que ela chegou hoje e como evitar os políticos oportunistas. Parece ser um bom livro? É um livro indispensável. Eu poderia continuar citando aqui centenas de livros, mas não é o objetivo desse vídeo. Então, o primeiro lugar onde você vai conseguir informações são livros. Outras formas de mídia também são muito válidas. Filmes, revistas, músicas, poemas, peças de teatro, anúncios da televisão. Tudo isso pode trazer para você uma riqueza de conhecimento imensurável. Você só tem que estar com a mente aberta para pegar, parar e ouvir alguma coisa de interesse. Correto? Às vezes, um diálogo de um filme tem muito mais a dizer naquela situação que a gente está do que a gente seria capaz. Então não tem nada de errado em você pegar aquela frase de efeito do filme para usar. Eu lembro como se fosse ontem, foi uma reunião de pedagógica no Colégio Projeção em Taguatinga, na unidade Guará. E o coordenador na época, que era o Gilson, ele citou uma frase do filme O Gladiador, do Ridley Scott, para falar sobre o trabalho docente do professor. E ele disse o seguinte, que o trabalho do professor é como no filme Gladiador. Aquilo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Olha que incrível. O Gilson poderia passar o resto da vida dele pensando uma maneira melhor de dizer isso e não sei, talvez até ele conseguisse. Mas, pô, é uma maneira muito boa de dizer isso aí. Você pode usar a música também, não tem nada de errado. Como aquela música do Skank, né? Para falar da indignação seletiva. A nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. Né? Músicas. Falamos de livros, filmes, revistas. Não, revistas nós não falamos. Revistas também.
Quanta filosofia bacana, quanto conhecimento legal a gente pode aprender se a gente estiver procurando. Você pode aprender coisas incríveis, tanto na revistinha do Super-Homem, como na revistinha da Turma da Mônica. Você pode aprender coisas incríveis, tanto na revista que fala de política, quanto na revista que fala de fofocas. Você pode aprender coisas incríveis, desde que você esteja disposto a aprender. E aqui, sobre essas mídias, eu vou falar uma frase que é sobre livros, mas se aplica a qualquer um. Que o único livro que não vai te ajudar na vida, nunca, é aquele que você não lê. Então, vamos conseguir conhecimento. Outro lugar para a gente conseguir conhecimento é o que eu chamo de experiência. A minha experiência e a experiência dos outros. A experiência dos outros é muito bacana, porque está à minha disposição. Se eu quero passar no vestibular, eu vou perguntar para a pessoa que passou ou para a pessoa que foi reprovada? Eu vou perguntar para a pessoa que passou. Então, a experiência dela vai me enriquecer. E é uma coisa que a gente tem que entender, o sucesso não é uma coisa mística, mágica, misteriosa. Sucesso é uma coisa que a gente aprende. E aqui eu vou abrir um bônus, eu vou dizer para você qual é a fórmula de sucesso. Se quiser anotar, dá uma pausa no vídeo, pega lápis, caneta, anota aí. Sucesso são pequenas ações positivas, repetidas todos os dias. De novo, sucesso são pequenas ações positivas, repetidas todos os dias. Vamos supor que eu quero ter sucesso em ter uma saúde de ferro. Pequenas ações repetidas todos os dias. Comer frutas, beber bastante água, fazer exercícios, escovar os dentes. Coisas simples, coisas simples. Repito todos os dias, vou ter uma saúde de ferro. Vou ter uma saúde de ferro. O que nos leva à fórmula do fracasso. Pequenas ações negativas repetidas todos os dias. Pequenas ações negativas repetidas todos os dias. Se ao invés de comer uma fruta por dia, você comer uma barra de chocolate, em vez de tomar bastante água, você tomar bastante refrigerante, em vez de dar a volta no quarteirão, você ficar sentado jogando videogame, ao final de um ano, nós vamos ver como a morte trabalhou em você, com a sua ajuda. Perfeito? Então, com os outros, a gente pode aprender tanto pelo sucesso como pelo fracasso. Eu tenho um tio, não vou dizer o nome dele, porque seria de mau gosto, mas é um cara que fracassou miseravelmente na vida. Ele casou com uma pessoa incrível, teve vários empregos, já ganhou casa, já ganhou carro, já teve todas as chances que a vida pode dar para uma pessoa, e ele simplesmente jogou tudo fora. Eu adoraria ter uma chance de chegar para ele e dizer assim: tio, vem aqui no meu canal, conta como você estragou a tua vida, conta como você colocou tudo que você ganhou na vida para perder, como você perdeu uma esposa incrível, como você perdeu a admiração dos teus filhos, como você perdeu a herança que você herdou dos meus avós. Conta como você perdeu tudo isso, para servir de alerta para os meus alunos, para servir de alerta para as pessoas que seguem aqui o meu canal. Eles olharam para você assim: pô, esse é o exemplo do que eu não devo fazer. É o exemplo daquilo que a gente não deve fazer, a gente chama de aviso. Nós aprendemos com os outros, sim, é verdade. E um ótimo lugar para a gente aprender também é conosco. Nós vivemos, nós temos as nossas experiências, nós vencemos e fracassamos. Quando nós vencemos, a gente olha para o nosso passado e diz assim: bom, se eu consegui fazer isso uma vez, eu consigo fazer de novo. O que é que eu fiz aquela vez que deu certo? Vamos repetir. Se eu olho para o meu passado, eu vejo: olha, eu errei isso aqui, eu fiz errado nisso aqui. E aqui é um ponto interessante: eu não tenho que usar o meu passado como um grilhão, como uma prisão, aquilo que vai me deixar para trás. Ah, eu não vou vencer na vida porque um dia eu cometi um erro. Não, eu cometi um erro, cometi, que bom, aprendo com esse erro e agora eu toco para frente. O meu erro passado ele tem que servir como um exemplo para que eu não faça mais aquela besteira e continue em direção ao futuro, não como um grilhão que me prende. Eu vou citar aquele filme maravilhoso, O Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e o Al Pacino, na cena que o Al Pacino diz assim: olha, o que é a culpa? A culpa é quando você carrega um saco de tijolos por uma casa que já está construída. Eu não preciso mais daqueles tijolos, por que eu estou carregando eles por aí? Pensa bem, da tua história, o que é que tu usou realmente como lição, como coisa aprendida? E o que é que tu está usando hoje como alguma coisa que te impede de crescer, como uma espécie de trauma, como uma espécie de fobia que está te impedindo de crescer?
Pensa nisso. Então, recapitulando, nós podemos adquirir conhecimento a partir de livros, revistas, filmes, músicas, diálogos. Nós podemos aprender a partir da nossa experiência, nós podemos aprender a partir da experiência dos outros. Não existe substituto para o conhecimento. Não existe desculpa, perdão. Ficou estranho isso. Não tem desculpa para não conhecer. A gente já sabe que ignorância não é bênção, ignorância é maldição. Nós já sabemos que aquilo que nós não sabemos, aquilo que os olhos não veem, vai nos afetar, o coração vai sentir. E eu acho que a gente já fez um bom trajeto até aqui. Então, simplesmente nós precisamos saber. Então, não tenha medo de conhecer. Não tenha medo de aprender. Não tenha medo de conseguir uma nova habilidade. Minha esposa, uma pessoa maravilhosa, depois de aposentada, trabalhando quase 30 anos como dentista, ela resolveu fazer gastronomia. Agora ela está fazendo por conta própria, aprendendo sozinha, autodidata, sobre vinhos, sommelier. E já está no segundo semestre de francês, com média 10, no Centro Interescolar de Línguas. Esse é o melhor exemplo que eu poderia ter. Não tem momento melhor do que o momento de agora para você decidir mudar a tua vida, adquirir conhecimento, abrir as portas do entendimento. É isso. E aqui, aquela velha história, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou, deixe um comentário. E é isso. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre emoção. Somos afetados por aquilo que sentimos. É isso. Muito obrigado até aqui. Betão, adoro vocês. Até a próxima.